Quando a gente trabalha com educação, a gente sempre fica com um sentimento de preocupação de como buscar novos caminhos para poder atingir a todos, né? Uma das palavras mais fortes para a gente é equidade. Então, como é que eu posso atingir aquele que tem facilidade em aprender, que tem todos os recursos, todas as ferramentas à sua disposição, e como eu posso atingir aquele que não tem nada? E aí, a gente sempre fica curioso com relação a como nós, como espíritos imortais, podemos aprender. Como nós aprendemos? A gente sempre ouve que a evolução não dá saltos. Ela não dá saltos. Biologicamente, a gente sempre estudou que para a gente adquirir uma especialização, que pode ser em nível celular, ou uma especialização das espécies, demora milênios, demora muito tempo, né? Por quê? Porque a nossa, ou não só a nossa espécie, todas as espécies precisam passar por diversas experiências. E aí, uma questão que me chamou muita atenção assistindo palestras, né? Foi um questionamento feito para o Jorge Elahá sobre a nossa imaturidade espiritual. Ou seja, por que se diz que a humanidade ainda está na infância espiritual, sendo que é dito que depois do advento da vinda de Jesus, a gente atingiu um outro nível de amadurecimento. E aí ele coloca questões que são boas para a gente pensar, que eu achei muito interessantes. Então, primeiro, quando se fala de humanidade, de espécie humana, não está se falando de espírito. Claro que nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, na espécie humana, mas no livro dos Espíritos a gente vê que toda a atenção de Jesus ela está voltada para a evolução do espírito e cada um de nós tem a sua identidade. Então, para que a gente não misture as coisas, né, e consiga organizar nosso pensamento. Então, o que faz com que a gente mude individualmente as experiências pelas quais a gente vai passando ao longo das nossas encarnações sucessivas, né? E os novos aprendizados. Então, repetição e nova informação. Repetindo o que já aprendeu e aprendendo coisa nova, incessantemente. Na escola é a mesma coisa. Antes de começar um novo conteúdo, você lembra tudo que já foi aprendido, porque aquilo é alicerce para uma coisa nova. E aí, a gente, olhando a história da humanidade, vai observar que alguns espíritos passam pela Terra despertando muitos outros espíritos, despertando consciências, né? E aí a gente tem nomes que são muito famosos. A gente pode falar, por exemplo, de Buda, a gente pode falar de Krishna, Madre Teresa, a gente pode falar de Chico Xavier. Tem muitos, né? Eu vou ser injusta aqui se ficar falando o que eu lembro e deixar o que eu não lembro de fora. E tem espíritos que também despertam consciências de uma comunidade menor. Às vezes, uma pessoa na família que, pelo seu exemplo de vida, desperta ou inspira aqueles que estão à sua volta a serem mais pacientes, ou a buscarem a reforma íntima, ou a se organizarem melhor, serem disciplinados, enfim, tantas virtudes que a gente precisa ainda buscar, né? Que a gente precisa aprimorar.
Tem outros espíritos que na sua comunidade conseguem despertar 20, 50, 200, né, 200 pessoas. Por quê? Porque do mesmo modo, pelo exemplo, vão mostrar que aquele pode ser um caminho a ser seguido. Pessoas que nos inspiram, normalmente, são pessoas que mostram o bem, que mostram o equilíbrio, que mostram a paz, que mostram uma linha mais fácil da gente enxergar para seguir. Porque nós temos essa necessidade de nos aprimorarmos, de buscarmos o equilíbrio. E acontece que Jesus, na nossa história, foi quem com certeza despertou mais consciências e desperta até hoje. E aí, o que acontece? Na época em que Jesus passou pela Terra, na Idade Antiga, que foi a história marca mais ou menos de 3.500 a.C. até 476. Tinha uma grande produção de conhecimento aqui na Terra, principalmente na Grécia, em Roma, de ciência, arte, filosofia, medicina. Havia muito conhecimento, havia muita gente inspirando. E quando Jesus passa e traz essa nova mensagem, a mensagem de amor, e mostra o caminho, né? Ele ilumina um caminho, ele desperta muitas consciências e muitos espíritos aqui encarnados aderem e vão embora, desencarnam, vão desencarnando. E aí, logo depois a gente entra na Idade Média. E aí na história, você vê que a Idade Média, ela parece que não tem o mesmo brilho da Idade Antiga na questão de produção de conhecimento. Então, o questionamento era esse, né? Ué, mas a gente está evoluindo ou regredindo? E aí, quando a gente fala do nosso planeta está passando por um momento de transição, né? Da gente estar indo para a regeneração, muitas vezes a gente vê coisas que fazem a gente ficar incomodado e falar, mas não parece que a gente está evoluindo, parece que a gente está regredindo. Então, e aí Elahá traz uma reflexão muito pertinente, que nós, espíritos, é que evoluímos. E aí, a semelhança da escola, os melhores, aqueles que aprendem, eles vão para um outro ano. Quem fica? Quem ainda não aprendeu. Então, o nosso crescimento, ele se daria em ondas, assim, pensando na parte visual, né? A gente consegue enxergar que tem momentos em que parece que estamos na crista da onda, né? De conhecimento, de ações coletivas voltadas para o bem. Mas, à medida que nós vamos despertando, nós vamos sendo encaminhados para um outro lugar. Porque precisamos continuar um passo à frente. Devagar, mas precisamos continuar. E aqueles que ficam ainda precisam da repetição e das novas informações. E isso também é muito interessante, porque muitas vezes a gente luta contra uma dificuldade que nós temos e não entendemos por que não conseguimos ir para frente. Aí a gente começa a lembrar, por exemplo, de criança que quer pôr o dedo na tomada. Que tem criança que nem vai tentar pôr o dedo na tomada. Tem outros para quem a gente só fala uma vez. Aí é perigoso, ou não.
Mas tem criança que vai pôr o dedo na tomada várias vezes e vai tomar choque. E vai pôr alguma coisa no buraquinho da tomada e vai levar choque maior. E vai demorar. E vai repetir isso e sentir aquela dor várias vezes, até que ela vai entender que aquilo não é bom para ela. Que ela pode prestar atenção em outras coisas que são mais interessantes, que são mais legais, do que levar choque por um dedo na tomada. E de certa forma nós somos assim. Então, muitas vezes a gente olha, principalmente quando tem algum ente da família, né, que já está mais idoso e que está lá brigando, xingando, às vezes sem paciência, a gente fala, que adiantou, viveu a vida inteira, olha isso, né? E, na verdade, a gente cresce bastante, mas diante de toda a imortalidade, a gente vai crescendo um pouquinho de cada vez. Nem sempre as pessoas que estão à nossa volta conseguem observar. Às vezes elas ficaram tão saturadas de coisas que a gente deixou para trás, né? De palavras que nós não dissemos na hora certa, ou de respostas atravessadas que nós repetimos várias e várias vezes, que elas não conseguem enxergar o quanto nós mudamos, para nós muito, para elas pouco, mas que já faz diferença no nosso convívio se a gente conseguir perdoar. O perdão é muito importante para a gente validar as nossas mudanças. Então, nós precisamos sempre estar perdoando e dando novas chances àqueles que estão à nossa volta, para que a gente também tenha a oportunidade de ter esse perdão, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 4, que fala do Cristo, eu peguei o seguinte trecho. Ele, o Cristo, veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e para o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, está lá no Evangelho. A gente está aprendendo há muitos e muitos séculos. E aí, um dos livros que faz parte da série do André Luiz e que traz um caso bom para exemplificar é No Mundo Maior. Aqui, os capítulos 3 e 4 se dedicam ao estudo da casa mental, ao estudo do cérebro e a relação entre a mente e a recapitulação do que nós já aprendemos para a gente conseguir receber novas ideias, novas informações e colocar em prática. E aí, a gente tem aqui um exemplo
no aprendizado ali do André Luiz com o instrutor Calderaro, eles vão visitar uma pessoa que está adoecida, que não transparece, mas está com esgotamento nervoso. E do lado dessa pessoa acamada, tem um espírito que se observa ter muita raiva. Ele está ligado ao acamado, ao doente, mas sentindo muita raiva. E aí, o que eles observam, prestando mais atenção? Que existem fios tenuíssimos, muitos e muitos, ligando ambos do tórax até a cabeça. E mais profundamente analisando, eles conseguem enxergar que o cérebro dos dois está muito igual em tonalidade e em brilho, em emissão de luz nas diferentes regiões cerebrais. André Luiz até comenta, o que um pensa, o outro pensa também. Eles estão como se fossem pensando por um mesmo cérebro. E aí vem uma explicação do seu instrutor de como isso foi acontecendo lentamente. Que na sua última encarnação, de ambos, né? Aquele que está acamado, ele era empregado, ambos eram comerciantes de quinquilharias, e ele era um empregado, e o espírito que está do lado dele era o patrão. E quando ele atinge os 18 anos, o patrão fala para ele, olha, agora eu vou te ajudar, você vai ter um cargo melhor, porque já fazia alguns anos que eles estavam trabalhando juntos, e o patrão tinha esse rapaz como filho. Eu vou te ajudar agora, você vai ter um cargo melhor, vai ter um salário melhor, eu vou te colocar mais para frente. Mas o menino não tem essa mesma leitura. Ele se sente roubado nos anos de juventude que ele trabalhou de graça. E aí eles entram numa contenda e vão ficando cada vez mais irritados, e o jovem, no auge da ira, acaba matando o comerciante. E aí, como ele é uma pessoa de confiança, ele tira uma quantia grande do comerciante ali, né? Mas deixa a maior parte do dinheiro lá, para que não seja suspeito em nenhum momento. E, de fato, a justiça humana não pega ele. Ele fica por muito tempo, ele ajuda a viúva e os filhinhos do comerciante, e só depois de um tempo é que ele sai com esse dinheiro e vai fazer a sua vida em outro lugar. E fica muito rico. Ele consegue o que ele almejava. Se casa, tem filhos, porém, em nenhum momento, em nenhum dia da vida dele, depois que ele fez isso, ele teve paz. Os momentos em que ele conseguia ter algum lenitivo ali, eram os momentos em que ele estava com a mente focada no trabalho, em que ele estava trabalhando. Aí ele não pensava na culpa que ele sentia. E aí, como era a única forma dele não pensar, ele cada vez trabalhava mais e mais e mais e mais. E de tal modo que ele foi se desorganizando emocionalmente, e em poucos anos ele já não conseguia mais se manter em equilíbrio nenhum, nem um mínimo equilíbrio. E eles estavam ligados, e ficaram ligados. E aí vem de novo um outro questionamento, né? Que relação, então, tem essas nossas regiões do cérebro com as vidas que nós desenvolvemos ao longo das nossas trajetórias? E tem um livro que eu vou falar só o nome, mas a Silvia já disse que pode encomendar aqui,
que se chama O Cérebro Triuno. Eu comecei a ler justamente para pesquisar um pouco sobre isso. Esse livro, Cérebro Triuno, a serviço do espírito, ele é um livro que foi publicado pela AME, Associação Médico Espírita. E os seus autores são 3 médicos. É uma médica veterinária, um cirurgião e um psiquiatra. E aí, os 3 são médicos e são espíritas. Então, eles vão fazendo a relação justamente com esse material que eu acabei de comentar com vocês, que está no mundo maior. E aí, eles trazem algumas coisas interessantes. Por exemplo, que nós, na nossa jornada evolutiva, desde que a gente começa como um princípio espiritual, a gente já vai desenvolvendo esse princípio de inteligência. Então, aqui eu tirei um trecho, por exemplo, do Mundo Maior, que reporta essa parte. O princípio espiritual acolheu-nos nas águas através de organismos celulares e em milhares de anos fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhe o espírito de obediência e coletividade, na organização primordial dos músculos. Durante longo tempo, antes de ensaiar alicerces do aparelho nervoso, experimentou na medusa, no verme, nos anfíbios, evoluindo sem parar através de milênios, quanto não sugou da mãe terra até conseguir elaborar o próprio alimento. Então, a gente tem viajado, né, do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nós, na nossa evolução de princípio espiritual até esse ponto onde nós estamos, que a gente sempre é lembrado de que estamos na nossa melhor versão, né? E aí, a gente precisa pensar, ainda com relação às regiões, como é então que se organizam essas regiões e que relação que elas têm com o nosso desenvolvimento. Basicamente, aqui o instrutor separa as regiões em cérebro inicial, intermediário e lobos frontais. E aí ele diz o seguinte: esse cérebro inicial é o responsável pelos impulsos automáticos, pelos hábitos que a gente tem e o automatismo. Então, seria a recapitulação dos nossos, de atender às nossas necessidades básicas, né? O nosso instinto. Eu tenho fome, vou comer, eu tenho sono, vou dormir. E outros, porque ao longo das nossas passagens, né, pelos diferentes planetas, a gente foi requintando esses desejos, né? Aí a gente entrou no vício, a gente se perdeu um pouco. A segunda zona, a zona intermediária, ela estaria representando o nosso presente, as nossas conquistas atuais. Então, ela está relacionada com o nosso esforço e a nossa vontade, o nosso trabalho. E os lobos frontais, eles estão relacionados com os ideais e as metas superiores, aquelas a serem alcançadas. Um passo adiante. E aí, o que estava acontecendo ali entre os dois? Aquele que estava doente, os dois doentes, né? O encarnado e o desencarnado. Eles estavam muito ligados e
estava o que estava ali mais brilhante, o que estava mais forte ali das três regiões, era justamente essa região do cérebro inicial. Eles estavam ligados pela mágoa, pela raiva, pela dor, pelo não perdão. E isso é muito difícil de desfazer se a gente não tiver ajuda, em primeiro lugar, e o impulso da vontade. Então, eles fazem, nesse caso aqui do calderário, eles fazem as preces, eles fazem o tratamento com passe, magnetismo, mas ainda não é o suficiente. André Luiz até pergunta, mas o que mais a gente pode fazer? E o instrutor diz, não é só o conhecimento. Conhecimento não é suficiente. A gente precisa de uma coisa muito maior do que o conhecimento, que é o amor. Então, eu até selecionei aqui uma parte que ele fala sobre aqueles que querem ajudar, né? Quando quando se deparam com situações de entes queridos ou daqueles que estão à nossa volta que estão necessitados, para a gente ter muito cuidado com o olhar que a gente tem para com o outro. Porque a gente precisa lembrar que entre os espíritos sofredores, a perversidade é loucura. A revolta é ignorância. E o desespero é enfermidade. Portanto, o nosso auxílio, ele só vai ser vinculado, ele só vai se efetivar se nós tivermos compreensão de que sim, nós somos também sofredores. Temos também muitas coisas ainda para aprender. Por isso é que estamos todos juntos aqui. Entretanto, se a gente se coloca numa posição daquele que vai socorrer em determinado momento, a gente tem que ter o olhar piedoso. A gente tem que se lembrar que em quantos momentos, de quantas vidas não fomos nós, aqueles que estavam na loucura, na enfermidade. Bom, tem muita coisa para a gente conversar, mas acho que pode ser em outros momentos também, né? Mas eu não queria deixar de falar que... Só um minutinho aqui, ó. Que eu ouvi também numa dessas palestras, não vou me lembrar qual, que um dia Chico Xavier falou que se sentia como se estivesse se arrastando. E aí as pessoas que estavam perto dele ficaram assustadas. Meu Deus, se ele está se arrastando, eu estou o quê, né? E aí ele falou, mas é para frente. E do livro Lições de Sabedoria, tem um trechinho que conta daquele tempo, quando o Chico estava mais ou menos com 70 anos, que ele estava enfrentando vários problemas de doença, né, da visão, da angina, e trabalhava muito. E ele foi entrevistado e perguntaram para ele como que ele fazia, como ele conseguia ter tanta força e fazer tantas tarefas, mesmo com dor. E aí ele deixa para a gente uma mensagem que Emmanuel falava para ele. É assim, devo ter tanta alegria de trabalhar hoje como se estivesse vivendo o meu primeiro dia de tarefa no mundo. E devo ter tanto empenho e noção de responsabilidade nisso, como se estivesse em meu derradeiro dia na Terra. Então, que a gente possa se esforçar bastante, sabendo que a gente não vai se transformar de um dia para o outro.
mas lutando, identificando essas nossas dificuldades e lutando contra elas, com piedade, com a autopiedade também, com o auto-amor também e com o amor pelo próximo. Que Deus nos abençoe e muito obrigada.